convidar a irmã Espíndola para a leitura do texto que está impresso em nosso boletim, que serve de base para a meditação desta manhã, de primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versos 13 ao verso 23. A tradução que está aqui é a da Bíblia que a irmã Celita tem. Algumas pode ter uma divergênciazinha ou outra numa palavra, ou outra, mas é o texto sempre que está impresso aqui. Os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. E, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência e verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. De coração, amai-vos ardentemente uns aos outros, tendo renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Nós vamos exatamente meditar nesta manhã sobre a exortação feita pelo apóstolo Pedro à santidade, a santidade das nossas vidas, porque os crentes precisam ter a consciência deste fato de que, aceitando a Cristo, eles passam uma vida de santificação, uma vida que seja de glorificação a Deus. O apóstolo Pedro, nesta primeira carta universal, porque não se destinava propriamente a uma determinada igreja, mas aos crentes em geral, aos servos do Senhor, que devem glorificar ao Pai Celestial e a Jesus Cristo, pelo seu testemunho de vida cristã, ou seja, tendo uma vida santificada. Nós temos cartas dos apóstolos no Novo Testamento que foram destinadas a determinadas igrejas, como, por exemplo, a do apóstolo Paulo aos romanos. Então, eram os crentes da cidade de Roma. Naturalmente que todas as vezes que nós temos estas cartas, estas epístolas do Novo Testamento, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus e, por isto, elas se constituem também no ensino para a nossa vida cristã. Esta, do apóstolo Pedro, é chamada carta ou epístola universal, porque ela não está destinada a uma igreja propriamente dita, mas aos crentes em geral. E, naturalmente, se ela está trazendo mensagem, é para crentes de todos os tempos em Jesus Cristo. Portanto, o que está escrito é para nós, no dia que estamos vivendo. Então, no versículo 13
do primeiro capítulo de sua carta, Pedro recomenda aos crentes no Senhor Jesus Cristo para que sejam sóbrios, esperando inteiramente na graça que lhes foi concedida pela revelação de Cristo Jesus, a quem devem seguir. A quem é que nós vamos seguir? A Pedro? A Paulo? Eles foram grandes homens. Paulo até disse: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Deus. Nós podemos olhar e nos espelhar na vida destes nossos irmãos lá do passado, mas nós seguimos a Cristo, porque Cristo é aquele que nos traz a mensagem de Deus como Filho de Deus entre nós. Por isto, nós somos seguidores de Cristo. Nós não somos discípulos de Paulo, discípulos de Pedro, discípulos de João, nem os veneramos de modo particular, mas nós somos discípulos de Cristo, como Paulo foi discípulo de Cristo, como João foi discípulo de Cristo, como Pedro foi discípulo de Cristo. O que quer dizer ser discípulo? Discípulo é o que ensina ou é o que aprende? O discípulo é o que aprende. Então, qual é o mestre? O mestre é Cristo. Cristo é o mestre e nós somos os discípulos. Então, Jesus disse que basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Se nós pudermos ter uma vida cristã de tal modo que o mundo possa ver Cristo em nós, será uma vida abençoada, um testemunho maravilhoso como servos de Deus que nós somos. Os crentes em Jesus, por vezes, têm enfrentado provações e, por isto mesmo, com toda a confiança, devem esperar na graça de Deus, confirmando o que estava no Salmo 40, verso 1, em que Davi escreveu: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Até alguém botou a música neste salmo e é muito bonita, não é? Lá na igreja de Pedutiba nós tínhamos um jovem que gostava muito de cantar, ele tinha uma voz bonita, não é? E ele cantava: esperei com paciência no Senhor. E assim, então, era o cântico, não é? E ele ouviu a minha súplica, o meu clamor, a minha oração. Nós precisamos ter esta certeza de que podemos esperar com paciência. O crente não deve ser um crente impaciente, não é? Quer logo e tal, tem que ser agora, se não for agora eu não quero depois. Não é assim com Deus, não. Nós vamos saber que Ele tem o tempo dEle. Para tudo há um tempo próprio. Nós temos lá, nas Escrituras do Velho Testamento, a expressão de que para tudo há um tempo próprio. Há tempo de rir e há tempo para não rir. Há tempo de abraçar e há tempo que não é de abraçar, e assim por diante. Mas há uma única vez que a lei do tempo não funciona. Para que é? Para a pregação do Evangelho, que deve ser feita a tempo e fora de tempo. Então, tempo ou fora de tempo é sempre o tempo. Nós não podemos perder as oportunidades que vêm para que nós falemos de Cristo, proclamemos a salvação, cumprindo a ordem de Jesus de ir a toda criatura e pregar o Evangelho de Jesus. Versículos 15 a 17 do texto em que estamos meditando, o apóstolo Pedro dá para seus leitores esta importante recomendação: sede vós também santos em toda a vossa maneira
de viver, assim procedendo como está escrito e revelado pela palavra de Deus, foi o que disse o Senhor e registrado em Levíticos capítulo 11, verso 44, a saber, sede santos, porque eu sou santo, disse o Senhor. Então, nós temos a confirmação do que estava lá no Velho Testamento, no livro de Levíticos, que era um livro preparado para aqueles que tinham a responsabilidade de estar no templo, os levitas, porque os levitas não eram só cantores, eles eram servos de Deus, e eles tinham que ter as mesmas qualificações dos outros, que a lei de Deus está em 2 livros do Pentateuco. Os irmãos estão estudando na escola bíblica dominical, no livro de Levíticos e no livro de Deuteronômio, não é? Agora é a mensagem para o povo, de modo geral, que tinha que saber as mesmas coisas do que aqueles que trabalhavam, que militavam no templo. E então este texto, que lá, quando é citado por Pedro, ele diz como está escrito. E é exatamente este texto que estava já escrito, que ele estava trazendo para atualizá-lo na vida dos servos de Deus, para que eles pudessem ter uma vida santificada. Sede santos. É o testemunho do crente. E nós precisamos ter esta consciência, muito significativa e muito importante. Os crentes em Jesus Cristo são filhos de Deus por adoção e, por esta razão, devem ser tementes a Deus. O que é o temor do Senhor? Quem é que sabe, segundo as Escrituras? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é? Lá no Colégio Batista de Niterói, nós colocamos este versículo como o tema para os nossos escudos. Então, só que naquele tempo, como eu era professor de latim, tinha me formado na Faculdade Nacional de Filosofia e Letras Clássicas, eu achei mais bonito, não é? Botar em latim. Então, ficou escrito lá, Timor Domini Principium Sapientiae, e que na linguagem tradicional, que esta é a forma de falar do latim reconstituído, mas no popular era Timor Domini Principium Sapientiae, que é a forma, normalmente, quando se fala latim, por aí, é nessa forma popular, não é? Do latim, não no latim clássico da pronúncia restaurada. Eu, se estivesse fazendo aquilo hoje, talvez não fosse quem mais estuda latim na escola, né? O princípio da sabedoria, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e muitas vezes eu falei em assembleia sobre este texto para os nossos alunos, e espero que eles tenham guardado isto, porque acima de qualquer saber humano, o temor do Senhor era importante. Quando nós vimos aqui, nos domingos passados, o exemplo de Apolo, se diz lá que ele era temente a Deus. Aquele que é temente a Deus porque tem temor. Esse temor é medo? O que é que nós vamos entender aqui pelo temor, ou ser temente a Deus? É de ser subordinado a Ele, de aceitar a sua palavra voluntariamente. Não é por medo que nós somos tementes a Deus, por dignificar o seu nome no nosso viver. Os crentes em Jesus Cristo, como eu disse, são filhos de Deus por adoção. Por adoção, porque nós somos, através da nossa fé em Jesus Cristo,
recebidos por Deus como filhos. Então, nós somos filhos de Deus. Você que está aqui presente hoje de manhã, tem a consciência de que você é um filho de Deus? Às vezes a gente diz assim, olha e tal, você não se esquece de mim porque eu também sou filho de Deus. Mas aí já é uma expressão popular, não é? Que traz o interesse para ele, para que ninguém se esqueça dele. Quando a ideia fundamental não é de que nós nos esqueçamos de nós mesmos, mas que não deixemos de fazer a vontade de Deus e buscar a sabedoria que vem do alto, porque esta é significativa na nossa vida. Nós somos tementes a Deus e reconhecemos que fomos resgatados, não por coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Vejam bem aqui esta expressão. Nós não compramos a salvação. Nós não compramos a vida eterna com a prata ou com ouro. Se fosse assim, os ricos poderiam comprar e os pobres teriam dificuldade. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Então, quem sabe até os ricos sejam menos interessados em ter a sua vida nas mãos de Deus, porque eles pensam que pode ter tudo, não é? Como a parábola de Jesus, daquele que encheu os celeiros, não é? Estava lá, hoje pedirão a tua alma, e o que tens feito? Para quem será? Não é? Essa é uma indagação muito importante, significativa na mensagem de Cristo Jesus. Mas ele diz aqui que nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E nós temos a identificação, não é isso que o apóstolo Pedro nos trouxe, que também João o Batista fez referência de Jesus como Cordeiro de Deus, como está no verso 29, capítulo 1 do Evangelho de João. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que será que se traz esta expressão identificando Jesus como Cordeiro de Deus? Os irmãos se lembram do que aconteceu lá com Abraão? O que aconteceu lá com Abraão, quando ele devia sacrificar a seu filho e estava no caminho, não é? E aquele jovem pergunta: pai, o senhor está levando tudo e não está levando a vítima para o sacrifício? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá. E qual foi então a providência de Deus? Um cordeiro. E então aquele cordeiro substituiu a Isaac. Assim o Cordeiro de Deus nos substitui, porque nós é que pecamos, nós é que estávamos afastados de Deus, nós é que devíamos ser sacrificados, mas Cristo, como Cordeiro de Deus, ficou em nosso lugar. E aqui se faz uma referência muito significativa, que disse que é imaculado e incontaminado. O que quer dizer imaculado? Que não tem mancha. Mácula é mancha, que não tem mancha, não é isso? Que é puro e incontaminado. Quer dizer, não houve contaminação de nenhum pecado na vida de Jesus. Nós somos pecadores, não é? E então isto foi colocado em nós, porque o homem não foi criado para ser pecador. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para viver em comunhão com Deus. Mas houve uma interferência, o pecado. E então, a partir daí,
toda a geração do primeiro homem passou a ser pecadora, como o primeiro homem também. E assim por diante, nós somos pecadores. Mas o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é incontaminado e imaculado. Não existe no seu caráter, na sua vida, mancha. Hoje nós estamos vendo certas indicações aí, através da mídia, de filmes, que têm passado e que têm dito muita bobagem, não é isso? Inventada e até nem sei como aparece na cabeça de alguém coisas, não é? Para dizer a respeito de Jesus que nunca aconteceram com Jesus. Então, a Escritura diz que ele foi um menino, que aos 12 anos foi lá no templo e que mostrou a sabedoria de Deus lá, e depois ele trabalhou com José, seu pai, aqui como um carpinteiro, porque o homem não tinha trabalho intelectual valorizado, ele tinha que ter o trabalho físico. Então ele foi lá em Nazaré, trabalhando com o pai. Há muita gente que inventa que ele saiu para não sei para onde, que foi para fazer isso, que foi para fazer aquilo. Não tem nada disso escrito lá. Então, se não temos nada disso informado verdadeiramente, nós não vamos colocar na nossa cabeça o que não foi escrito nas Escrituras e que Deus deu como sua revelação. Então, nós temos aqui este texto que é muito significativo, Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Filho unigênito de Deus, veio ao mundo para nos remir dos nossos pecados. E por ser a prova do amor de Deus para nós e por nós, cumpriu toda a justiça ao morrer na cruz do Calvário, momento em que, zombeteiramente, foi posta em sua cabeça uma coroa de espinhos. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e quem nele crê será salvo e receberá a coroa de espinhos? Não, a coroa da vida, porque pela graça nós somos salvos, e isto que fomos justificados por meio da fé, pois isto não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Nós temos estas expressões ditas em vários textos da palavra de Deus, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo. A palavra de Deus e as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo são de valor permanente e jamais passarão. É a afirmação das Sagradas Escrituras, como concluiu o texto que nós lemos no versículo 23, quando ele diz que mas nós tivemos o renascimento não somente por uma semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece, palavra que não passará. Exortação à santidade. Ser santo, como Deus é santo, é bênção que o crente em Jesus Cristo alcançará. Nós somos salvos pela graça eterna, é palavra que nunca passará. Sejamos santos sempre no viver, para glorificar ao Pai Celeste, que por Jesus nos ama e nos perdoa, e que também de glória nos reveste. Foi pelo sangue do Senhor precioso que fomos salvos por Jesus na cruz, porque por méritos ninguém faz jus. Jesus nos diz: credes em Deus, e assim crede em mim, pois com Deus sou um também. Eis o sinal da estrela de Belém. Que Deus nos abençoe.
se alguém tem no seu coração alguma coisa que quer que a igreja ore, chegue aqui à frente neste momento, como fazemos em todos os domingos, e a igreja sabe que o irmão tem no seu coração alguma coisa que quer a oração dos irmãos. Nós não estamos precisando saber o que cada um traz no seu coração, porque nós precisamos é conversar com Deus e mostrar a Ele. E se alguém vem aqui e está trazendo algum pedido, que certamente será um pedido que não vai ser para coisa ruim, vai ser para alguma coisa boa, que precisa deste apoio da igreja, porque onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei. Então nós vamos, os demais, dar as mãos no símbolo da fraternidade, da comunhão fraterna entre os crentes neste momento.